Egito, Roma, Grécia, na Antiguidade, etc. Não, sem dúvida. A ocupação romana, diferentemente do imperialismo moderno, ela levou a um desenvolvimento cultural, intelectual e material muito grande dos povos bárbaros onde eles ocuparam, né? A Europa moderna, ela foi capaz de surgir por causa disso, senão estaria até hoje aí na base do arco e flecha. Se não fossem os romanos sentar os cimentos assim de um novo tipo de civilização e tudo mais, tanto que a gente vê que a língua culta da Idade Média é o latim, né? Em todos os países. Por exemplo, os gauleses na França eram um povo extremamente bárbaro, selvagem, tal, violento. Não que ele fosse mais violento do que os romanos, mas era um povo bem agressivo, bem selvagem. Os gauleses da Inglaterra, inclusive, eram mais ferozes ainda do que eles. Os romanos, eles foram lá, dominaram os gauleses, começaram a fundar cidades que acabaram se transformando, né, na Gália em verdadeiras cidades romanas. Quer dizer, uma evolução, digamos assim, fora a dominação militar, né, de Roma sobre a Gália, uma parte da Gália, não a Gália toda, mas uma parte expressiva, se transformou numa parte da civilização romana efetivamente. O problema aqui é o seguinte: o contato, né, pacífico ou não, com povos superiores tende a fazer evoluir o povo que está num estágio inferior de desenvolvimento, é uma coisa natural. Você chega, por exemplo, vamos supor que você chegasse, alguém aparecesse lá com um carro motorizado no Brasil de 1500. No primeiro momento os índios iam olhar aquilo lá com espanto, mas aos poucos eles vão querer participar desse desenvolvimento. Uma coisa natural. Aconteceu com os portugueses aqui, né? Os índios foram assimilando muitas coisas dos portugueses. Uma das primeiras coisas que todos os povos mais atrasados assimilam dos povos mais desenvolvidos são as armas. É uma das primeiras. Você pode ver que hoje, por exemplo, no Oriente Médio, embora a situação não tenha evoluído em muitas partes do Oriente Médio muito, desde 300 anos atrás, as armas evoluíram em todos os lugares. Em alguns lugares, uma evolução importante é a língua, né? Por mais que haja nacionalismo africano, os nacionalistas africanos, eles adotaram, na sua maioria, as línguas dos países colonizadores. Vou pegar um caso aqui que é muito interessante, né? O pessoal usa muito a palavra negritude, né? Essa palavra, o movimento negro no Brasil usa a palavra negritude como se fosse sinônimo de população negra, por exemplo, né? Não é fato. A negritude, ela foi um movimento, né? Um movimento negro que apareceu do setor mais evoluído da população negra na época, que teve uma educação europeia, né? Ele surgiu na França, a negritude. Um movimento de intelectuais, um punhado, assim, a exceção da exceção, que eram esses intelectuais negros, né? Que na França elaboraram a ideia da negritude. A negritude seria um desenvolvimento de uma nova cultura negra, né? Uma cultura que estivesse voltada para o problema do negro atual,
O principal incentivador, o principal criador da palavra e do movimento é um poeta negro senegalês, foi presidente do Senegal, inclusive. É um grande poeta, né? Muito sofisticado, inclusive, levando em consideração que ele vinha de um país muito atrasado, ele era literariamente, intelectualmente muito sofisticado, chamado Leopoldo Sédar Senghor. Muita gente não conhece ele, mas ele é uma figura-chave de todo esse desenvolvimento do movimento cultural negro. Ele, por exemplo, teve uma influência muito grande no Caribe, né? No Haiti, na Martinica e assim por diante, principalmente nos países de língua francesa. Tanto que a gente identifica, né, que os movimentos negros culturais, eles têm duas vertentes. A vertente anglo-saxã, que é dos Estados Unidos, que é mais conhecida porque os Estados Unidos é a potência colonial mais forte, né? Mas o movimento mais sofisticado intelectualmente é dos franceses, e que abrange uma boa parte da África. E o movimento da negritude, ele surgiu aí. Então, aí a gente vê que é outro aspecto, né? Por que esses intelectuais não adotaram a língua nativa do Senegal? Porque era uma língua muito primitiva. Para você expressar você precisaria fazer uma série de transformações nessa língua para que ela viesse a expressar aquilo que eles queriam expressar, né? Então você vê que eu, por exemplo, eu estou sempre buscando escritores africanos e tal. O que você normalmente encontra é escritores africanos em francês, em espanhol, em português, em inglês. Em língua nativa é raro, é pouco. Dos grandes escritores, deve ter alguém que escreva, né? Sempre tem alguém que escreve numa... Mas você vê que a língua é uma evolução. Essa é uma segunda coisa. Você vê, a Europa toda, dominada pela Roma antiga, passou a falar o latim, né? Que basicamente, digamos assim, é a língua que nós falamos hoje com uma certa evolução, né? O português, o que é? É o latim que foi sendo falado, né? O latim vulgar foi sendo falado, o português, ele não tem assim uma raiz diferente, não é que nem o inglês, que tem o anglo-saxão. O português é praticamente só latim. É como se fosse o latim e tivesse se transformado numa língua diferente, porque ficou muito afastado, né, da língua original, né? Aí depois eles, à medida do desenvolvimento que o povo tem, eles vão adquirindo. Então, é normal que em vários estágios da civilização, o povo mais desenvolvido, ele acabe dominando culturalmente, né? Acontece também o contrário. O povo é dominado, mas como ele é culturalmente mais desenvolvido, ele acaba dominando culturalmente o dominador. Tem esses casos aí. Não me lembro bem agora quais seriam os exemplos, mas tem esses casos também. Um caso é o caso da Turquia, né? Os turcos dominaram todos os países árabes, os árabes eram mais desenvolvidos do que os turcos, e a cultura árabe, a própria religião árabe, tudo acabou dominando a Turquia, e a Turquia dominava politicamente todos os países árabes. Bom, a próxima pergunta...